Fala, galerinha.com.br, beleza? Eu aqui de volta com a aula 2 de C Sharp. Eu sei que tá bem atrasado é apelido para essa aula, mas eu precisava ver se ia ter demanda. Acabou que no final acho que nem precisamos esperar tanto essa demanda assim, já que eu também gosto de praticar C Sharp e praticando com vocês, nós dois saímos ganhando. Eu relembro muita coisa e vocês vão aprendendo C Sharp também. Mas não se preocupe, a aula de hoje vai ser algo bem levinho, uma continuação da aula 1. Nós vamos reaproveitar em partes o código, vamos entender um pouco mais ele, vamos incluir mais alguns elementos naquele mesmo código, para que você possa ir desenvolvendo e entendendo o funcionamento do código no C Sharp. Hoje nós vamos incluir uma variável no nosso código, para você já começar a praticar o uso de variáveis. As variáveis são extremamente importantes em programação. Sem elas você não consegue executar a maioria das funções nos programas, principalmente quando você precisa evocar informações. Lembrando que eu estou usando o livro Use a Cabeça C Sharp para a maioria das coisas, mas nem sempre eu vou me guiar por ele. Então pode ser que, como a aula de hoje, por exemplo, vai ser um exemplo que não tem no livro, porque eu preciso que vocês vão praticando bem do básico primeiro, para poder ir nivelando e poder avançar. O ideal é que em algum tempo vocês consigam sozinhos já encontrar a própria solução. Então no momento nós vamos focar em aprender a utilizar o programa, entender como funciona o código, beleza? Então tá, antes de começarmos, convido você a acessar o newbaulas.com.br, que é o nosso portal principal, onde ficam nossas videoaulas, o índice, a loja, as redes sociais. Não deixe de curtir a gente também no Facebook, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e comentar também, porque isso ajuda bastante, ok? Também não deixe de deixar as dúvidas e sugestões para futuros vídeos. Então, vamos parar de enrolação, que a gente já falou bastante. Estou aqui com o Visual Studio aberto, você vai notar que eu estou com a versão 2019 dessa vez. É importante destacar que não vai fazer absolutamente nenhuma diferença se você vai usar 2015, 2017, 2019, tanto faz. O código é um só, que muda um pouco as bibliotecas, as possibilidades, um ou outro programa a mais, uma outra plataforma a mais, perdão, que possa vir a surgir, aí ele vai dar o suporte, mas para o nosso caso aqui não faz absolutamente nenhuma diferença, já que a gente está aprendendo a utilizar o código, beleza? Então eu vou clicar aqui em criar um novo projeto. Na minha versão aqui ele vai abrir muita coisa, você vai ter que procurar um aplicativo do Windows Form. Então, se você tiver com a versão 2019, você pode achar com facilidade clicando em idioma, mudando para C Sharp. A plataforma você muda para Windows. E o tipo de projeto você procura aqui, área de trabalho. Aí ele vai dar uma filtrada aqui. Você vai procurar aplicativo do Windows Form. No caso meu que já tem até atalho, porque eu já andei abrindo aqui para a instalação. Então, basta clicar nele, depois em próximo. Se você tiver com outra versão, procure na sua versão o código C Sharp e a aplicação Windows Form. Na aula 1 nós já vimos como é que faz isso na 2015. Vou chamar aqui de aula 2. Já pede o framework aqui, ok, tudo igual da última vez que a gente viu. Vou clicar em criar. Eu já tinha uma pastinha criada ali de aula de C. Lembre-se sempre de selecionar a sua pasta de criação, mas não vou focar tanto aqui porque você já viu isso na aula passada. E a ideia não é ficar repetindo o conteúdo, mas sim incrementar ele. Beleza, temos um novo formulário aqui. Eu já estou com a minha caixa de ferramentas fixada. Se ela não estiver fixada aqui, basta clicar em caixa de ferramentas e depois clicar no pinozinho aqui para poder fixar, ok? Vou mexer um pouco no formulário aqui, ele tem essas alças laterais. Vou diminuir um pouco ele, nós já editamos ele na aula passada. Para a aula de hoje nós vamos incluir alguns objetos aqui para a gente poder aprender a interagir com eles e usar variáveis para poder fazer isso. Então eu vou aqui em todos os Windows Forms, vou procurar uma text box. Vou arrastar a text box aqui. Já está grande, vou diminuir um pouquinho o nosso formulário. Aqui nós vamos usar só dois objetos aqui. Opa. Beleza. Está mais ou menos centralizado. Eu também vou procurar um button. Você pode alinhar seguindo as linhas que ele exibe quando
Você arrasta ele. Beleza. Ok, uma coisa que eu recomendo sempre é renomear os controles. Por quê? Porque esses controles aqui, essas ferramentas que nós adicionamos, elas precisam ser localizadas no código. Nós vamos utilizar isso hoje. Então, o ideal é que você padronize os nomes para que a gente possa localizar. Por exemplo, se eu cliquei aqui na text box, eu vou aqui na caixa de propriedades e vou procurar o nome dela. Design, name, text box. Eu vou alterar aqui para txt nome. Sempre colocando iniciais maiúsculas, sempre fazendo uma diferenciação para facilitar na hora de localizar o código. Se você adicionar antes, esquecer e mudar aqui depois, não tem problema. Ele atualiza no código também, mesmo que seja parte do código que você escreveu. Ele vai identificar e substituir o nome. Mas o ideal é você deixar já escrito para facilitar na hora de digitar o código a localização. Você vai entender na hora que estiver escrevendo. Clique no botão também e na mesma propriedade Design e Name, mude para btn gerar. Ok? Ele também está escrito botão 1 ali. Eu vou procurar a propriedade text dele para a gente tirar essa informação. Text que fica aqui em fonte, em propriedade, em text, e modifica para gerar. Aperta Enter, ele aqui já mudou. O formulário também vai manter form 1 se quiser, vou só mudar o texto dele aqui para aula 2. Beleza. Sempre brinque de mexer com o design do seu formulário. O Visual Studio é para isso, é para a gente brincar com o design. A facilidade dele é justamente essa, de poder fazer o design durante a programação. Beleza, então temos aqui o botão de gerar e temos uma text box. Nosso objetivo é abrir uma message box aqui, como fizemos na aula passada, utilizando a informação que está escrita na text box. Ou seja, vamos continuar aquele código, mas vamos incrementar ele utilizando uma variável aqui para poder capturar o valor que está aqui em cima. Você vai notar que durante as aulas as variáveis vão ser constantemente utilizadas. E elas possuem muitas classes. Hoje nós vamos ver uma das classes de variáveis. Vou dar 2 cliques aqui no botão, nosso botão gerar. Ele vai abrir a folha de código para a gente. Beleza, ele já monta aqui a primeira parte do código. Ele já está dentro aqui do private, void, btn, gerar, clique, já está no evento clique, tudo bonitinho como a gente quer. E eu vou primeiro precisar capturar o valor que está na text box. Por quê? Porque eu quero que o botão exiba o nome que está lá na message box. Então eu preciso descobrir uma forma de identificar o nome que está lá. Como é que eu faço isso? Eu vou utilizar uma variável. E eu vou mostrar para vocês aqui a primeira variável, a variável string, que é útil para várias coisas no código. É uma variável que você pode até escrever códigos dentro dela. Depois nós vamos ver variáveis mais simples e mais complexas com o passar das aulas. Então, para chamar uma variável no C#, você escreve string, aí você escolhe um nome para ela, pode ser qualquer nome, vou botar nome como o nome da variável, aperta igual para poder indicar para ela que você vai informar um valor. Esse valor é o que? É o txt, nome, ele já completou ali, aperta ponto, qual propriedade? Text, aperta ponto e vírgula e aperta o Enter. Beleza, ele criou uma variável. A partir desse ponto aqui ele gerou uma variável. Essa aqui não é a melhor posição da folha de código para a gente poder utilizar variáveis, mas por enquanto, como nós estamos aprendendo os conceitos principais do C#, não se preocupe por enquanto com o funcionamento dela, porque senão isso aqui na verdade na prática não seria muito bom, porque vai ficar gerando a mesma variável todas as vezes que executar o botão. Mas não tem problema por enquanto, porque é um código simples. Depois a gente vai ver direitinho como é que as posições ideais das variáveis. Por enquanto aprenda a utilizar ela. Ela vai funcionar dessa forma. Então vou chamar aqui uma message box. Baixou aqui o Visual Basic, message box. Qual evento nós vamos utilizar? Bom, message box, ponto, e o evento que eu quero. Eu quero o evento show.
abrir o parêntese aqui. O primeiro item do parêntese, como já vimos na aula passada, tem que ser o texto que vai ser exibido dentro da caixa de mensagem. Nesse caso, é uma string. Se você for olhar aqui na caixa de aula, aqui, ó, na dica, ele bota aqui, ó, string test, texto de string. E por uma tremenda coincidência, a nossa variável é uma string. Ele está capturando a informação do TXT e já convertendo em string. Então, string aqui é texto, né? Mas ele aceita como linha de código. Basta escrever a palavra nome, que é a variável que nós temos. Olha só, já apareceu ali no autocompletar. Vou apertar ponto e vírgula. E eu vou escrever o título da text box, que aqui vai ser aula 2, entre aspas. Eu posso incrementar também o meu código aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso botar, por exemplo, aspas aqui e escrever meu nome é ... para ele poder exibir depois a informação que está na caixa de texto. Vou botar mais. Abro outra aspa. Peraí, tem que fechar a aspa daqui. Abro outra aspa. Barra N. Fecho aspas. Boto mais. Variável nome. Ok? Vou botar o ponto e vírgula ali. Opa! Aqui é vírgula, tá, gente? Tem um vacilo aqui. E aqui no final é ponto e vírgula. Ok? Esse é o nosso código. Antes de executar o código, vamos ver como é que está funcionando. O importante aqui é você entender como o código funciona. Beleza. Eu tenho aqui uma string, ou seja, quando eu clicar no botão btn gerar, aquele botão gerar que está no começo, ele vai acionar a sequência. A primeira ação dele, antes de tudo, ele vai criar uma string chamada nome, e ela vai ter o exato valor que vai estar em txtnome.txt, ou seja, na propriedade texto do objeto txtnome. Que na sequência vai ser acionado novamente aqui no messagebox pela variável nome. É variável porque varia, toda vez que eu mudar o texto lá, ele vai mudar o valor aqui, então eu não preciso ficar atualizando a minha messagebox, basta ter uma variável que capture continuamente aquele nome que está lá. Toda vez que for gerada a ação, ele vai ver primeiro qual o valor que está em text e automaticamente esse campo aqui do nosso código vai se atualizar com o valor que está em text. Por isso que eu falei que variável é importante. Na sequência aqui, ele vai chamar a messagebox, que já vimos na aula passada. Ele vai escrever o texto, meu nome é ... Vai somar esse texto uma quebra de linha, porque se eu botar barra N, entre aspas, ele derruba a linha e vai somar com a variável. Então ele vai escrever meu nome é ... na linha de baixo, ele vai escrever o mesmo valor que tiver no txtnome. Não necessariamente precisa ser meu nome. E o título aqui, aula 2, botei ponto e vírgula. Lembrando sempre que as chaves aqui abrem e fecham o meu código aqui, nesse caso no evento clique do botão gerar. Então essa é a ação que ele vai executar no instante que eu clicar no botão gerar. Esse é o evento. Vou voltar aqui para o meu formulário, vou apertar iniciar, vou aguardar um pouco para que possa gerar aqui o código. Como é a primeira execução, ele vai criar o programa dentro da nossa pasta lá, na verdade vai criar uma versão, vamos dizer assim, beta, uma versão para rodar só com ele mesmo, no executável. Beleza, ele já abriu aqui, aula 2 tal, a aparência já do Windows 10 mesmo. Eu vou clicar em gerar, mas antes eu vou escrever aqui meu nome, Elias. Clico em gerar e pronto, meu nome é Elias. O código está escondido, claro, mas o que ele fez, quando eu cliquei em gerar, ele criou uma variável, leu o que estava na text box e executou a messagebox, sendo que esse campo de baixo aqui é a variável que nós criamos, chamada nome. Entendeu? É um conceito bem simples, mas eu tenho que passar por todos esses passos simples para que você possa entender como o código funciona. Você não precisa aprender o algoritmo que eu estou fazendo aqui, você precisa entender como o algoritmo funciona, o caminho que ele vai fazer para chegar àquele resultado. Então toda vez que você for criar uma solução, você precisa pensar como essa solução vai ser feita. Então é por isso que essas aulas de C#, essas aulas básicas pelo menos, elas vão ser inicialmente simples para que você possa aprender
algumas classes de objetos, variáveis, para que você saiba como elas são aplicadas, mas o mais importante é você entender uma coisa chamada lógica de programação, ou seja, como ela funciona, ok? Observe que o código dessa aula foi uma versão um pouco melhorada do código da aula passada, ou seja, com poucas linhas de código a gente já conseguiu fazer alguma coisa, e acredite, a primeira linha nossa é uma das linhas mais importantes que você vai utilizar muito em programação. Variável é uma coisa que você vai usar toda hora. Então, guarda isso para sua vida, anota aí se você for dos que anotam, ou grava se você for dos que memorizam. Não importa a sua técnica, mas grave isso, beleza? Deixa aí nos comentários sua dúvida, o que você quer ver na próxima aula. Eu estou tentando seguir o livro Usa Cabeça, C#, mas como eu falei, vou fazer algumas coisas diferentes aqui para poder nivelar vocês melhor, de acordo com o método aqui do Nível Aulas. Obrigado por sua companhia, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.